O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Nós vimos na primeira leitura um pouco o final do reinado de Davi, quando ele já passa esse bastão, no sentido de o seu reinado, para o seu filho Salomão. Entre os acertos e erros, claro que o grande pecado de Davi foi o adultério, mas que ele se arrependeu profundamente e chorou amargamente, certamente, por causa desse pecado. E entre os salmos que nós temos na Bíblia, é o pedido piedade. Piedade, Senhor, misericórdia, pequei contra vós. E isso serve também como até sinal para nós, porque ninguém acerta 100%. Perfeito é só Deus. Claro que nós não podemos buscar o pecado, não podemos dar folga para a gente correr o risco de cair no pecado. Nós precisamos estar sempre vigilantes. Mas como somos humanos, se isso acontecer, o que temos que fazer? Estar arrependido e fazer um propósito de não pecar. Essas 2 condições mais importantes, entre tantas outras, na busca do perdão dos pecados, no sacramento da penitência. É claro, no dia a dia, não é só porque a gente vai confessar os pecados e receber a absolvição, mas diante de Deus, tudo que nós fizermos de errado, nós precisamos reconhecer, primeiramente, que erramos, que somos pecadores e que vamos buscar uma conversão. Então, até no erro, nós podemos ver algo para a transformação da nossa vida. Então, não é só no acerto. Um ditado, é claro que nós não vamos ficar baseando nisso, que às vezes a gente errando e sirva para o acerto, que há males que vêm para bem. Claro que não podemos basear nisso, mas nos bons exemplos, nas boas palavras, no bom testemunho. No Evangelho, mais uma vez, vem essa narração de quando Jesus envia os seus discípulos para pregar o Evangelho. O que é forte aqui é a disposição que eles devem ter, como eles saem, com bastante disposição, e Jesus manda perdoar os pecados, curar os doentes, expulsar demônios. Isso eles vão, apesar de, certa vez, 2 deles voltam um pouco desestimulados, porque não conseguiram fazer o que Jesus mandou, que era expulsar o demônio. Mas nem por isso eles deixaram de depois cumprir com aquilo profundamente, sobretudo depois da morte e ressurreição de Jesus. E Jesus fala desse desapego
Também porque às vezes nós ficamos preocupados com o muito, e sendo que o pouco pode nos atender nas necessidades. Quando Jesus fala, por exemplo, não levar 2 túnicas, naturalmente, naquele tempo todo mundo usava a veste diária, era a túnica. E aquele que tinha uma túnica era uma pessoa que tinha o recurso necessário para a sobrevivência. Quem não tinha a túnica, porque era pobre mesmo, e era muita gente que não tinha. E quem tinha 2 era poderoso, estava sobrando. Então fala, quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Se falar isso hoje por aí, fala que é comunismo, né? Mas Jesus que recomenda isso, o desapego. Não apenas, eu tenho muito dinheiro, vou rasgar e vou jogar fora em sinal de desapego. Não é isso. É dar para quem não tem, para quem precisa. E se fala, eu tenho 2 casas boas, então vou passar uma máquina e jogar uma casa no chão que eu não preciso de 2. Não é isso. O desapego é em função dos outros. E que a gente tenha esse desapego, sobretudo, quando nós trabalharmos em função da palavra, da pregação do Evangelho. É claro que Jesus não manda as pessoas, eles vão lá e vão passar fome por isso. Não. Ele fala, o trabalhador merece o seu salário. Não que nós vamos ser profissionais da pregação, porque isso é uma missão já adquirida no batismo, por todos nós. E todos nós devemos desempenhar, porque senão estamos falhos, omissos. E a pregação não consiste em chegar aqui à frente e falar. Claro que essa é uma pregação. Mas a pregação, como o pai de família ensina seus filhos, é um professor na escola, é um chefe no trabalho, como lida com seus funcionários, não apenas cobrando, mas ensinando. E mais ainda com o testemunho, levando em conta, como disse Davi, pecou, todos nós estamos sujeitos ao pecado, mas que a gente possa ajudar a quem precisa. E quando Jesus fala, quando entrares numa casa, ficai ali até a vossa partida. E se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Não é que Jesus esteja impedindo de entrar nas casas, mas enquanto a gente estiver produzindo, não sugando. Que pode ser que a gente, Jesus manda entrar na casa e ficar ali, aí fica eternamente sugando a pessoa. Não é isso. É entrar para pregar. E quando fala da saudação, não saudeis a ninguém pelo caminho, não quer dizer que fala, oi, bom dia, olá, e cada linguajar que a gente vai vendo no dia a dia, né, as gírias e tudo mais, não é isso. Porque o cumprimento da época era chegar a pessoa, conversava e desenrolava todo o dia na conversa, toda a família, e ali gastava horas, o cumprimento era esse. Então Jesus pede para não cumprimentar para quê? Para ganhar tempo. Simplesmente para que possa aproveitar o seu tempo na pregação. Talvez a pessoa vai interpretar isso na linguagem de hoje. Não posso cumprimentar ninguém, não posso falar nada. E a gente percebe, não é que está acontecendo, mas às vezes alguns ministros da Eucaristia, por exemplo, quando está levando a Eucaristia para alguém, não posso conversar com ninguém porque estou levando a Eucaristia. Pode. A alegria de Jesus estar comigo, então isso, eu transmitir aos outros também essa alegria, por que não? E se eu não posso, é claro, como ministro, como padre, estou levando a Eucaristia para alguém, se naquele momento eu não posso falar besteira, é porque eu não posso falar em momento nenhum. Se eu não posso fazer uma besteira, não, eu estou levando a Eucaristia, eu não te bato porque estou com a Eucaristia aqui. Em momento nenhum eu não posso bater nos outros. Então, é questão
de nós sabermos como falar, como cumprimentar, e isso é no dia a dia. Agora, se eu estou pregando pela minha vida, pelo meu testemunho, e eu falar, agora eu vou para tal lugar, porque ali eu quero dar o meu testemunho, e se eu encontro alguém aos meus pés, talvez aquele ato inesperado, não é uma saudação, não é um cumprimento, mas saber ouvir uma pessoa, ou falar a alguém que precisa ouvir, já é a pregação mais importante. Deus vai usando a gente como seu instrumento, mas nem sempre como a gente quer, mas como Ele quer. Claro que precisamos traçar projetos, planos, mas não ficar presos a minúcias, porque a palavra de Deus, ela é a todo instante presente na nossa vida. Então, que nós, vivendo o nosso batismo, esse compromisso de vida, nós já estamos fazendo isso que Jesus fala, pregar com o desapego, com a intensidade da boa vontade e, como disse, eles partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. É tão bom a gente voltar e dizer isso, consegui aquilo, e foi produtivo. E todos nós conseguimos isso. Vamos agora fazer a nossa prece, pedindo a Deus que nos ajude a ter esse desapego, coragem e ação na pregação do Evangelho.